Eu acho que era tão certinha como rebelde, porque sempre fui razoável aluna, se bem que a partir de um determinado nível, do 12º, passei a ser muito boa aluna, mas não era durante o ciclo e o liceu, era razoável. Tinha uma turma em que havia vários miúdos, tinham todos 5 e eu definitivamente não era uma delas. Também não era de reprovar, nem nada que se parecesse, mas não brilhava, digamos. Portanto, era certinha QB, nunca me vi muito como rebelde, mas a verdade é que depois, ao longo do tempo, por relatos que me foram fazendo, os meus pais e até professores, fui percebendo, no tal processo que temos de nos conhecer a nós próprios, não é? Fui percebendo que se calhar era mais que aquilo que eu pensava. Olha, eu acho que tive um grande treino de intervenção, digamos, e de defesa dos direitos como o irmão mais velho. Eu acho que todas as raparigas que tiveram um irmão mais velho sabem o que é que eu estou a falar. Ou seja, eu tenho um irmão que não chega a 2 anos mais velho do que eu, também tenho irmãos mais novos. Mas com esse irmão, que é bastante próximo de mim, eu lembro-me de ter grandes pegas e grandes... somos muito amigos, mas eu acho que, como classicamente todos os irmãos, andávamos tanto à porrada quando depois também não podíamos viver um sem o outro. E eu acho que aí teve um grande treino de definir os meus limites, saber levar à frente a minha vontade, mesmo quando não era a dele. Eu acho que aí foi um treino engraçado. Depois, na verdade, acho que nunca pensei muito nessa coisa de fazer política ou de ter esse papel, mas aqui e acolá foi surgindo na minha vida, até que, muito nova ainda, pai, com 23 ou 24 anos, logo a seguir a acabar a faculdade, me tornei dirigente associativa e, portanto, dirigia uma associação que fazia a prevenção do HIV e SIDA e que tinha uma grande extensão geográfica, porque trabalhávamos em Coimbra, na Marinha Grande, em Leiria, em vários sítios. Portanto, tinha muitas pessoas, era uma grande equipa a trabalhar sob minha responsabilidade e acho que essa foi a grande experiência, assim, mais organizada e mais consistente de liderança, de alguma forma. Enfim, uma separação é sempre uma coisa triste, mas neste caso eu já era bem crescida, não é? Os meus irmãos mais novos provavelmente sofreram mais, portanto já não vivia lá, já tinha as minhas opções, a minha casa, o meu trabalho, porque eu sempre estudei e trabalhei ao mesmo tempo, e, portanto foi uma coisa que eu aceitei com alguma naturalidade e acho que também meus pais me ensinaram essa coisa muito importante, que é respeitar as decisões dos outros. De facto sempre respeitaram as minhas e eu acho que nessa altura aquilo que eu mais se calhar destaquei como prioridade foi também respeitar a deles.
Eu estava a estudar ainda e já vivia há algum tempo com o pai do meu filho e decidi que queria ter um bebê. Ora, uma miúda que está na faculdade, acho que é uma decisão consciente e deliberada que poucas pessoas entenderam. Nunca tive oposição nenhuma dos meus pais, devo dizer, sempre me deram imensa autonomia, imensa liberdade para eu fazer as escolhas que entendia na vida, mas reconheço que para muitas pessoas à minha volta isso foi uma escolha muito singular, porque ninguém tem filhos nessa idade já, não é? Muito menos a meio de um curso. Portanto, foi uma decisão muito pouco comum, digamos. A verdade é que, olhando para trás, eu só me arrependo foi de não ter dobrado essa decisão. Nunca soube o que é que queria ser muito bem, não é? E andei sempre mais ou menos assim a palpos de aranha, a ver o que é que havia de fazer com a minha vida. Gostava mais de ciências, isto no 9º ano, mas tinha mais jeito para letras. Portanto, andei ali assim com um grande nó na cabeça e pronto, e acabei por ir parar a psicologia, que para além da evidente carga familiar, porque ambos os meus pais são psiquiatras, o meu avô também era psiquiatra, para além disso, psicologia também é uma síntese entre coisas das letras e coisas das ciências, talvez por isso, não sei. Mas como também fiz sempre muitas coisas, como te dizia há bocado, paralelas, também nunca levei o curso superior como o fim da minha vida ou a coisa mais importante da minha vida, não é? Portanto, queria fazer um curso, queria continuar a estudar. Aliás, eu gosto de estudar, é das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, é estudar. Sempre que posso estudo, e ler, adoro. É mesmo das coisas que eu mais gosto, é aprender, não é? Dou tudo para aprender. E portanto, nunca encarei o curso mesmo como uma finalidade em si mesma, mas como uma oportunidade para aprender mais coisas. E pronto, e foi assim que eu fui parar a psicologia. Salvas devidas proporções, sei que o Mozart tocar piano aos 4 anos porque o pai era músico também, não é? Lá em casa brinca-se às vezes a dizer que a primeira palavra que eu aprendi a dizer era Freud. É uma brincadeira que fazem comigo, mas em parte é verdade, é inevitável, não é? Não que os meus pais cultivassem demasiado essa coisa de falar de trabalho em casa, sendo da mesma área, mas falava-se, como é lógico, não é? Havia uma extensa biblioteca, meus pais sempre tiveram consultório em casa, porque nós morávamos numa vivenda em Coimbra que tinha um andar independente, portanto, os meus pais tinham um consultório, havia uma extensa biblioteca dessa área, entre outras coisas, não é? E portanto acho que os livros também são o ar que se respira e portanto acho que isso também me foi entrando mais ou menos nas veias com alguma naturalidade. Já tive vários e casos que correram menos bem, já tive casos em que achei mais prudente reencaminhar para outros colegas ou cuja especialidade fosse mais indicada para o acompanhamento clínico, e acho isso uma coisa importante. Já fiz muitos erros na vida e tento sempre aprender com eles, não é? E não foi só na psicologia que os fiz. Pronto, acho que a vida também é muito isso, não é? É fazer desses erros um constante reconhecimento para poder depois a seguir errar melhor. Eu sei que esta frase pertence a alguém, mas não me lembro quem, mas gosto muito desta ideia de errar 1, 2, 3, 4, 10, 50 vezes e depois, à 52ª, errar um bocadinho melhor. Olha, é assim, eu sou psicóloga clínica, sou psicoterapeuta e sabes que nós, na nossa formação, e bem, somos obrigados a ser psicoterapeutizados antes de sermos psicoterapeutas, ou seja, todos nós temos que passar primeiro pelo sofá do analista para depois podermos ir para o lugar contrário.
E isso é muito importante porque nos permite, em primeiro lugar, sabermos melhor, lá está, voltando à tua primeira pergunta, quem somos, para podermos depois separar melhor o que é o meu material interno do meu paciente, senão é uma grande confusão, não é? Como deves imaginar. E por outro lado, eu acho que não há lugar do mundo melhor onde se aprenda do que no papel complementar. Eu acho que um grande professor é aquele que teve um grande professor, ou seja, que como aluno teve um grande professor e por aí fora, não é? Ou seja, acho que quando nós estamos no lugar do outro, no papel que realmente é complementar, é quando se aprende mais. Houve um ou outro personagem que me tocou mais e outros que me afastou mais. Isso é normal também, é isso que nós chamamos clinicamente a contratransferência, ou seja, da mesma maneira que o paciente projeta em nós determinados sentimentos, nós também acabamos por projetar nos nossos pacientes. Aqui são pacientes de papel, não é? Mas isso aconteceu sem dúvida. Posso dizer, por exemplo, que se calhar a personagem que menos me inspira proximidade é o João César Monteiro, um grande realizador português, quase tão reconhecido internacionalmente como o Manuel de Oliveira. E se calhar a personagem que mais me inspirou proximidade foi o Antero de Quental e por outro lado a Marquesa Jacome Correia, considerada uma pequena excêntrica, mas que eu acho que teve um sofrimento mental muito profundo e sem grande capacidade de expressão, de certa forma. Olha, eu muito miúda ainda em Coimbra, pai com 13 ou 14 anos, conheci umas pessoas da JS e que eram amigos comuns, de amigos, enfim, Coimbra também é uma cidade pequena. E tive aí um primeiro contacto que não gostei muito. E depois, só quando já no fim da faculdade, 23, 24 anos, é que comecei a ter um contacto mais próximo. Depois, entretanto, surgiu o Bloco de Esquerda, pouco tempo depois, e aí sim comecei a sistematizar a minha atividade política. Eu na altura entendi e continuo a entender que as eleições presidenciais não são eleições partidárias. São eleições para um cargo unipessoal, para o chefe representante máximo da República e, portanto, não me faz sentido nenhum que se esgotem os apoios partidários. Para além disso, há uma circunstância particular em relação à esquerda, que é estar em constante luta fratricida, ou seja, nunca se unirem para nada, não é? Ao passo que a direita, como é agora aliás visível, conseguem se unir para o melhor e para o pior. Eu já estou com o melhor, estou a ser obviamente condescendente, mas a esquerda não se consegue unir para nada, nem sequer para apoiar um candidato presidencial. E portanto na altura eu achei que Mário Soares tinha sido a opção melhor que a esquerda tinha tido para fazer, para ser adversário de Cavaco Silva. E olha, tenho pena que Soares não tenha ganho, porque neste momento acho que Soares tinha sido um grande Presidente da República, como as suas últimas intervenções mostram, ao contrário de muitas críticas que foram feitas na altura a dizer que são críticas etaristas, porque há o sexismo, há o racismo, mas também há o etarismo, que é discriminar as pessoas em função da idade. E na altura disse que ele era muito velho para assumir esse cargo. Eu acho que velhas são as ideias e não as pessoas. Algumas ideias, e para mim está à vista que teria sido uma excelente escolha, não só para o primeiro mandato, porque agora já estaríamos no segundo, comprei este segundo provavelmente também, embora eu acho que ele só queria fazer mas pronto. O Bloco de Esquerda já tinha parado de chamar a disputar eleições antes de 2009. Ou seja, foi aí que justamente que o Partido Socialista, pela voz de Paulo Campos, viu uma oportunidade para uma órfã do Bloco de Esquerda poder entrar nas listas do PS. Eu na altura declinei porque eu tive uma postura muito crítica em relação a ambos os governos Sócrates, à governação socialista dessa época, e portanto não me fazia sentido nenhum. Aliás, minto, o primeiro governo Sócrates para estes convites era para o segundo governo Sócrates.
para o segundo mandato, quer dizer, para a Assembleia da República. Portanto não me fazia sentido nenhum trocar um cargo pelas minhas ideias. Não estou disposta a trocar nenhum cargo pelas minhas ideias. Portanto, a minha distância em relação ao Partido Socialista nessa altura era tão grande que era impossível eu ser deputada, e foi isso que eu disse às pessoas que falaram comigo nessa altura. Não sei, não me parece uma solução nada feliz, porque acho que os partidos, como muitos outros grupos humanos, precisam de lideranças consistentes e sólidas, e acho muito difícil isso ser feito por duas pessoas, conseguido por duas pessoas, e acho que é uma má gestão para o partido. Enfim, acho que o Bloco pode inovar em muitas maneiras, mas se calhar não precisa de inovar por aí. O Bloco de Esquerda sabe que sempre que quiser que eu dispute uma batalha eleitoral em seu nome, pode contar comigo. Aliás, o Bloco de Esquerda, como muitas outras pessoas, vê-me semanalmente, às vezes quase diariamente, nas televisões, a debater, a lutar por ideias, muitas delas não só, mas muitas delas do Bloco. Portanto, acho que a minha posição quanto àquilo que é a essência desta questão, que são de facto as ideias, não tem ponto e vírgula, não tem reticências, e portanto o Bloco sabe muito bem disso. Eu acho que um dos principais problemas que nós temos no século XXI é a humanidade achar que não é parte da natureza, mas nós somos parte da natureza, e também que estejamos a construir um futuro insustentável para as gerações vindouras, no que toca ao respeito pela natureza, nomeadamente pelo... Todas as mulheres são discriminadas, não é? Porque os números mostram isso. As mulheres hoje em dia em Portugal, para o mesmo salário, para as mesmas funções, com as mesmas qualificações, ganham menos que os homens. Eu acho que isso já é todo um programa, não é? E, portanto, as mulheres são discriminadas, podem perceber isso melhor, podem ter mais ou menos consciência disso, podem lutar ou não contra isso depois de terem ou não consciência disso, mas todas as mulheres são discriminadas, podes ter a certeza. E a Joana teve algum caso evidente que sentiu ofendida? O caso mais ridículo que eu tive, eu já contei isto várias vezes, foi no dia em que eu saí do Parlamento. O Diário Notícias mudou de direção e essa nova direção decidiu demitir sumariamente e por e-mail vários dos colaboradores que tinha, nomeadamente os de esquerda. Não fui a única, portanto foi um pacote de pessoas que foi despedida de um dia para o outro, portanto via e-mail, repito. Portanto fiquei sem essa coluna que tinha no Diário Notícias e que acarinhei durante alguns anos, inclusive era na última página, e gostava muito de trabalhar no Diário Notícias, é um dos mais antigos títulos e portanto tinha muito orgulho nisso também. E o Correio da Manhã, assim que eu entrei no mercado, digamos assim, foi-me buscar. Tudo aquilo que eu faço, tento fazer bem. Sejam coisas que a generalidade das pessoas considerariam muito importantes, ou de menos importância, portanto para mim que seja um artigo para o Correio da Manhã, para dar um exemplo, olha, seja uma entrevista para o público, ou seja uma entrevista para vocês, eu levo com o mesmo empenho e é isso que dá-me muita gratificação. Portanto, aquilo que eu faço é tudo aquilo que eu tento fazer o melhor possível. Às vezes não estou a dizer que me saia bem, não é? Mas tenho um certo brio aí, não deixar as coisas mal feitas ou despachadas, assim, atabalhoadas. Isso é uma coisa que não faz muito a minha praia. Então será esse o segredo para o seu sucesso?
Não sei, olha, eu acho que uma das coisas que sempre motivou, se calhar, o meu sucesso foi aquilo que eu te disse há bocado. Eu já não sei se tenho sucesso, vamos lá por partes, não é? Nem nunca vejo as coisas assim como sucesso, queres te diga. Mas para um certo, se quiseres, reconhecimento ou pelo menos solicitação, acho que até mais do que reconhecimento, mas a solicitação que as pessoas fazem em mim, eu acho que vem muito daquilo que eu te dizia há bocado, que é eu gostar muito de aprender. A política tem uma coisa que encaixa muito na minha personalidade, é que nos obriga a estudar assuntos muito diferentes. Ou seja, de repente tens que estudar o orçamento de Estado e coisas de finanças que não percebes coisa nenhuma, que de repente tens que mergulhar naquilo assim de cabeça, como te obriga a estudar leis, que eu também não sou de direito, não é? E isso puxa muito por mim, essa parte, essa exigência de ter que tocar instrumentos muito diferentes e ter que de repente mergulhar em coisas muito diversas e testar um bocado, não é bem os meus limites, mas se calhar forçar um bocado a coisa a crescer, não é? Dar-lhe um bocado de adubo e pô-lo ao sol. Eu acho que isso tem sido um das chaves da minha progressão, digamos, se é que houve.